Fala galera The Praise, estamos aqui novamente, eu, Gleison e o meu caro amigo Anderson. Meu nome é My Name is Anderson. Cara, mas você tem que mais conhecido como Marcelinho. Isso, você tem que usar o seu nome artístico. É o nome artístico? É, o seu nome artístico é Marcelinho. Então beleza. Certo? E aí, Marcelinho? Aqui ao seu lado está o Marcelinho. Como você está? Eu estou bem, e você? Estou bem também, graças a Deus. Estamos gravando hoje. Estamos gravando aqui o nosso podcast, o nosso The Praisecast. É. E aí, a galera do YouTube? A galera do YouTube. Quantas visualizações tem que ter nesse conteúdo específico então, aqui? Então, vamos lá, galera do YouTube, olha só. Já sabe como que é, né? É. Já sabe como que é. Você se inscreve lá, ó, dedo no like lá, você envia essa nossa conversa aqui para todos os seus amigos aí, que eu sei que você tem milhares deles, certo? E quantas curtidas que a gente tem que ter nesse vídeo aqui, cara? No mínimo 100 mil. No mínimo 100 mil, porque o nosso convidado aqui é um cara... O cara é bom. O cara é top, né? O cara Mano, emblemático. Fazendo mímica assim, será que a galera adivinha? Faz aí, tipo assim, cara, ó, ele é multi-instrumentista. É multi-instrumentista, mas eu vou dar aqui só uma pista. Oh, esse cara, ele tocou com a gente já, né? Sim, e me impressionou. Impressionou você? Me impressionou. É por isso que você convidou pra estar aqui no podcast? Claro, não poderia deixar de convidá-lo, né? Porque eu fiquei impressionado, assim, ó. Com a performance, né? A performance do cara, né? Eu vou até introduzir aqui, ó, que foi assim, ó, tinha uma música que você ensaiava essa música há uns 20 anos, mais ou menos. 20 ou louco. Olha, uns 10, vai. ênfase acrescentada. Né? Uns 10 anos, vai. E aí, rapaz, a gente contava 3, 4 e o batera... Ixi, entregou, mano. Entreguei o negócio. Agora já fala, mano. Agora já foi. Mas tudo bem. O batera não acertava. O batera nunca acertava. E olha que eu toquei com alguns bateras, hein? Aí, esse batera veio. Agora eu já falei que o cara era batera, então vamos lá. Esse batera veio. E quando eu esperei o 3-4, que eu contei o 3-4. Você achou que ele ia errar? Eu achei que ele ia. Eu falei, meu, não vou errar. O que aconteceu? O cara acertou de prima, assim. Eu falei, até assustei. Falei, cara, não, aí você mandou fazer de novo, porque poderia ser. Isso. Eu falei, não, vamos de novo, porque não pode. Não acreditou, né, mano? Não, foi sem querer, né? Eu falei, pô, não, vamos lá, vamos de novo. Contou 3-4. O cara acertou de novo. De primeira, velho. De prima. Eu também fiquei olhando assim, eu falei assim, não, vamos fazer de novo aí. Não, mas brincadeira. Mas a galera tem que curtir aí o canal, compartilhar. Exatamente. Senta o dedo no like lá. Isso. Que aí esse conteúdo aqui tem que bombar, né? Legal. Vai bombar, né, mano? Já vai bombar, claro, porque é um batera que tá conosco aqui, né? O nosso podcast aqui, o The Praise, também, né, além de músicos, nós somos músicos também, além de músicos nós temos outros convidados também, mas a gente costuma dar ênfase aqui para os músicos, né? Então trouxemos aqui um batera fera, nosso amigo. Vamos falar junto o nome dele aí? Vamos falar junto, nosso amigo, um cara muito 10 mesmo, André Azevedo. Obrigado. Tamo junto, obrigado Marcelinho. Obrigado, Gleison. Tamo junto. Que isso, cara. Obrigado pelo convite. Muito feliz aqui de estar com vocês e vamos bater um papo. Vai ser legal. Vamos aí. André, pode perguntar você. Não, peraí, deixa eu te falar. Eu tô empolgado. Eu quero perguntar também, né? Então vai lá, você. Ele impressionou a mim, o André impressionou a mim, ó. Tô rasgando seda pra caramba. Você tinha que esperar eu fazer a primeira pergunta, sabe por quê? Porque a pergunta que eu vou fazer é a pergunta de 1 milhão, mano. É de 1 milhão? Mas logo de cara, assim, não é a última pergunta que é de 1 milhão? Você quer deixar pro final, então? Não, a pergunta de 1 milhão é a última, então vou deixar pro final. Faz aí. Vou gerar uma escassez. Nunca assistiu o filme lá? Quem quer ser um milionário? É verdade. Olha aí. Faça você a primeira pergunta. Vamos lá. André, um prazer enorme ter você aqui conosco. Prazer todo meu, obrigado. Cara, que eu já comecei rasgando seda pra você, porque realmente, cara, quando a gente se conheceu, eu tive a melhor impressão de você quando você contou 3-4 e pá, deu a primeira baquetada na caixa, no prato, sei lá onde que era, mas foi muito preciso. Andrezão, muito prazer mesmo ter você aqui. E vamos começar, eu quero perguntar pra você, ó, primeira coisa, né, que a gente costuma até, né, iniciar do começo, né? Sim. André. Quem é o André? Fala pra gente aí, ó. André, quais as suas origens? Quem é o André? Se apresenta pra gente aí. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir esse conteúdo. Mas vamos lá.
Cara, eu sou um cara improvável, né? Eu sou um cara improvável que Deus viu graça e me abençoou e tem me colocado em lugares que eu tenho frequentado até hoje, né? Mas, cara, eu comecei... Sou de Osasco, né? Osasco, tamo junto. Nossa. É, isso aí. Nasci, né, e cresci em Osasco, né? E, cara, eu fui criado, né, musicalmente falando, na igreja local, na onde eu me desenvolvi, e ali eu me interessei pelo instrumento por causa do meu pai, influência do meu pai. E, enfim, ali eu fui desenvolvendo, fui crescendo, até eu me tornar um músico profissional e hoje trabalhar com isso integralmente, né? Ah, legal, legal. Muito bom. Ô, Marcelinho, sabe que o André é o cara que só toca com gente top, né, mano? Só, mano. É, Pedi só pra ele citar o nome só de... Fala aí, André, ó. Só, Quem hoje, já- com quem isso. você tá tocando Só hoje? algumas pessoas aí com quem você já... Cara, hoje eu trabalho com a Juliana Santiago, né? Cantora Juliana Santiago, Legal. na Igreja Mundial. Uhum. Também acompanha a cantora Cassiane, Rodrigo Mozart. Enfim, aí tem alguns trabalhos que eu faço esporadicamente, né? Sim. Alguns cantores que eu já acompanho. Gravações em estúdio, né, André? Sim, gravações em estúdio, que é algo que eu tenho investido muito, né? Nesses últimos tempos, né? Uhum. E é isso. Alguns cantores, assim, tem outros nomes também, mas é mais esporadicamente, né? Mas esses três são que eu tenho trabalhado mais, assim, né? Certo. Era você? você Não, agora. ó, peraí. Eu tô empolgado, cara. Deixa eu falar. Deixa eu falar com o André aqui, pô. The Praisecast, o Isso Gleison tá aí, falando hoje. Deixa eu falar, poxa, deixa eu falar. Ô, André, você tá com a Cassiane, você faz parte da igreja dela também, Sim, né? sim, faço Você é parte membro lá da The Alpha. Faço da parte The Alpha lá. Você é a batera titular lá e tudo mais. Cara, então, lá do louvor lá, cara. eu faço parte da liderança do louvor, né? Como Sim. um todo, mas eu sou responsável pela parte da banda, né? Legal. E não existe só eu de baterista, tem Certo. alguns outros bateras, Aham. enfim. São alguns músicos que tem lá que a gente faz a gestão. Aham. E graças a Deus tem sido bem legal trabalhar com o pessoal lá. É bem... Quantos bateras tem lá? Cara, hoje a gente tem 3 bateras. Certo. Tem 3 bateras. Geralmente é de 2 a 3 por instrumento, né? Certo. E aí a gente faz um rodízio, Aham. assim que eu posso dizer, Aham. com os músicos, né? Pra gente conseguir dar conta da demanda da igreja, né? São Dos quantos cultos, André, por domingo? Cara, domingo são 2 cultos. Um pela manhã e um à noite. É um às 10 da manhã e um às 18 horas. No domingo são 2 cultos. E durante a semana tem Durante a mais? semana tem segunda-feira, inclusive hoje, né? Tá rolando um culto Certo. lá. Segunda-feira. Você vê a importância do The Praisecast, cara. O cara deixou o cara o culto deixou lá o pra culto estar lá. conosco aqui. Cassiane, minha amiga, o André tá com a gente aqui. Segunda-feira, quarta-feira, segunda e quarta. E aí sábado são cultos esporádicos, né? Que aí Sim. um sábado é culto do Reaja, que é os jovens, outro sábado é culto das Amigas de Deus, que é o culto de Aham. mulheres, que a pastora Cassiane encabeça, né? Certo. Enfim, são esses. Então é segunda, quarta e domingo, né? Aí sábado são esporádicos. E quanto tempo faz que você tá lá já, André? Cara, na The Alpha já faz 5 anos. 5 anos e alguma 5 coisa. anos. Já faz um bom tempo que Legal. eu tô lá. E você chegou lá por acaso? Como que é? Você era de Cara, alguma na coisa- real, foi por um amigo. Um amigo meu já estava lá há um tempo, né? Aham. E eu tava procurando uma igreja, pô, me identifiquei, né? Sim. Até pelo fato do pastor ser um maestro, né? Pô, Sim. é um sonho de qualquer músico, né? Ter uma igreja sim. que o pastor, de uma certa forma, tem uma relação com a música, né? Isso Facilita bastante, te facilita. E por sempre gostar, né, de Cassiane, porque, pô, quando eu tava lá no Piratininga, a gente tocava no grupo de jovens Sim. e tal, então é uma referência, sempre foi uma referência, Uhum. tanto musical quanto ministerial. Então eu comecei a ir e tal, e fui me envolvendo, e hoje eu tô lá, né? Hoje faço parte do ministério. Ah, legal. Muito feliz, né? E aí você faz os cultos lá no domingo, e aí na semana você faz as partes de gravações, que você tem um home studio, né? Isso. Hoje eu tenho um estúdio, né, na onde eu faço minhas gravações, né? As gravações online, né, onde os produtores mandam. Você produz também, André? Ou você só grava pros... Cara, eu já produzi algumas coisas. Mas o meu forte mesmo é mais gravar. O produtor me envia, eu gravo e mando de volta. Geralmente essa é a maior demanda que eu tenho de trabalho. Quais os produtores que você tem trabalhado assim hoje em dia? Assim? Cara, um dos produtores que eu trabalho é nosso amigo em comum, Ele que vai- inclusive vai vir vai aqui, vir aqui, né? Abraço, Juninho, tamo junto. Júnior Camilo, Ed Oliver,
Juninho Matsuyama, Eduardo Cruz, Kleber Sampaio. Cara, é muita gente. É muita gente pra lembrar. Me perdoe algum produtor se eu esqueci o seu Na nome. semana você chega a gravar quantas faixas, André? Tipo... Cara, varia de semana pra semana, né? Tem semana que é um pouco mais carregado, que aí eu gravo, sei lá, 5, 6, 10 faixas no dia. Como tem semana que é mais tranquilo, que eu gravo uma música, 2, é bem relativo, né? Aquele nosso amigo gringo lá, você tá gravando pra ele, que tá na Inglaterra lá? Vou mandar um abraço pra você, hein, cara. Não manda não, porque ele me esqueceu, mano. Olha aí, ó, Érico Arruda, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui. Não posso deixar de citar, o Érico é um irmãozão meu, cara. É um cara que a gente cresceu junto, né? A gente, muita coisa que eu desenvolvi na música graças a esse cara. Esse cara é um cara... fenomenal, né? Fenomenal, um produtor de primeira, um baixista, cara, muito top. Eu sou fã. Eu costumo dizer pro Érico que é o seguinte, só tem 2 pessoas que eu gosto nessa terra. Uma é o Érico Arruda, Olha aí, a outra é quem ele escolher. Não, o Érico é um parceiro, é um cara que, enfim, hoje se encontra fora do país, né, trabalhando, fazendo as coisas dele, mas é um cara que eu tenho total respeito e admiração. Érico, tamo junto. Depois nós mandamos dizer, mano, salve dado, hein, Érico? Olha aí, hein? Queremos você aqui, hein? Vem aí pra gravar com a gente. O Érico é um bom nome mesmo pra estar aqui também, né? Não, o Érico é um cara excepcional mesmo. O André, e você falou aí que você já produziu algumas coisas também, mas você prefere mais gravar. É isso? É uma preferência mesmo sua mais gravar? Porque a produção ela dá um certo trabalho, né, pra você. Sim. E aí, no caso, a gravação é tipo, o cara já lá tem um produtor que já meio que já esquematizou tudo, já fez tudo. Geralmente eu prefiro gravar porque eu gosto de somar com o meu instrumento na produção do produtor que me enviar. Então, tipo assim, o cara me enviou uma faixa, eu começo a produzir o meu instrumento. Certo. Eu acho mais interessante. O que eu posso fazer para contribuir para esse arranjo chegar num resultado legal, entendeu? Então, não, legal. Eu sou um cara que prefiro mais produzir o meu próprio instrumento do que produzir um trabalho como um todo. Certo. Embora eu já tenha produzido. Vou tirar a dúvida de uma galera aqui, ó, teve até uma galera que me perguntou uma vez, e será até tipo, matéria no The Praise Mentoria depois. A gente pode explanar isso depois na parte de produção. O produtor, ele manda pra você o Balsi, né? Depois você pode explicar o que é isso aí pra galera. Ok. Aí o Balsi chega pra você, ele chega só com o quê? Cara, vamos lá, vamos explicar pra galera. O que é um bounce, galera? Os termos técnicos aí que o cara já Geralmente um produtor, ele tem um programa na qual ele usa, que ele faz as produções, e aí ele grava tudo que ele precisa. Ele grava um teclado, ele grava um baixo, ele grava uma guitarra, enfim, o que seria um bounce? Ele juntar toda essa informação no MP3. E aí ele me envia. Geralmente é um piano e uma voz. Geralmente é isso. A bateria sempre é a primeira, né? Pra depois vir o restante dos instrumentos. Tem produtores e produtores. A maioria começa produzindo pela bateria, porque a partir da bateria você vai ter as dinâmicas, né? No que vai acontecer, no que vai rolar, e você vai dar também vai ditar o que os outros músicos vão tocar de uma certa forma. Então, geralmente ele me manda uma voz, um teclado, um piano, alguma coisa de harmonia, né? Um violão também pode acontecer. Ou ele grava uma batera MIDI, que seria uma batera que ele grava ali no teclado e me envia o áudio, fala, é mais ou menos essa linha. Ou se não, ele grava a voz. Nessa parte eu quero que você faça uma levada assim. Ou se não, ele deixa livre. Vai de produtor para produtor. Tem produtor que canta tudo que ele quer, isso aqui eu quero aqui, aquilo ali eu quero ali, mas tem produtor que fala, cara, fica à vontade, pode fazer. Você, batera, quando você recebe o Balsi, com contrabaixo é melhor ou não? Quando já vem com contrabaixo? Cara, confesso pra você que pra mim é mais interessante sem. Sem? Porque eu crio as levadas, entendeu? Eu sinto a pulsação da música e falo, eu acho que se eu fizer esse bumbo aqui vai soar mais legal. Ou, enfim, mas produtor pra produtor. Tem produtor que já manda com baixo também. Mas eu prefiro sem. Já teve alguma situação assim que você fez a batera e mandou e tipo o produtor não gostou e pediu pra refazer alguma coisa? Então, como que funciona? Hoje na minha sala, né, no meu estúdio, eu trabalho com gravação online. Antigamente o produtor te contratava, você ia no estúdio, com o produtor e tal, e ali você desenvolvia o trabalho. Hoje não.
o produtor me manda a base, certo. eu gravo, e aí eu envio pra ele. Sim. Falo, ó, dá uma ouvida, vê se é isso, se te agrada. Sim. Se agradou o produtor, ok, eu já mando pra edição. Se tem algum recall, alguma coisa pra fazer, ele já falou, André, nessa parte eu acho que seria legal você fazer isso. Aí eu regravo a parte que ele pediu e mando novamente, entendeu? Certo. Então eu tenho esse tato com o produtor, eu mando pra ele, e aí ele ouve e fala, ó, tá legal. Quando ele fala que tá legal, eu já mando pra edição. Se ele fala, ó, eu acho que isso aqui poderia fazer diferente. Então eu regravo e mando, entendeu? Você Então mesmo edita, a base, a taxa de erro é muito, a taxa de devolução é muito baixa, muito difícil. Só se ele não conseguir ouvir, eu enviei, tava na correria, mas é muito difícil, porque eu trabalho dessa forma justamente pro produtor se sentir confortável também, né? Você legal. mesmo faz a edição? Não, tem uma pessoa que eu terceirizo esse trabalho. Até pela demanda, né? Hoje em dia tudo é muito rápido, né, cara? Hoje o cara grava uma pré aqui, no final da semana a música tem que estar pronta, entendeu? Então eu faço isso pra ter agilidade no trabalho. Então eu gravo, o cara deu ok, já mando pra edição, já começo a gravar outra batera e assim eu acho melhor no fluxo de trabalho, né? Legal. E falando assim, tipo, você faz esse trampo de estúdio e você faz estrada também, né? Sim. E qual que é a sua praia, assim mesmo? Cara, se você fosse definir assim, eu gosto mais disso. Cara, atualmente eu gosto muito de estúdio, cara. De estúdio? Eu gosto muito do processo de criação. De você pegar algo ali que tá só esqueleto e você colocar ali sua identidade, depois você ouve a obra pronta, você fala, pô, que legal, cara. Eu acho que o estúdio é onde eu mais me identifico hoje. Hoje, né? Antigamente já foi mais estrada e tal. Eu acho que são ciclos, né? São ciclos. Uma hora você quer azul, outra hora você quer verde. Então, é assim, né? A vida, né? Então, eu tenho curtido muito estar dentro de estúdio. Ô, André, e pra chegar, que você tá falando, eu tava pensando aqui uma coisa. Pra chegar, tipo, você já é um cara que já tem uma experiência tal, né? Com gravação, aquela coisa. Mas pra chegar a esse ponto aí, levou um tempo, né? Claro, né? Sim. E quanto tempo de bateria que você tá tocando já? Assim, desde que você começou, você já contou aí quantos anos que você tá na estrada já? Cara, o meu primeiro contato com a bateria em si foi de 4 para 5 anos. Certo. 4 para 5 anos, e aí, cara, foi acontecendo, desenvolvendo. Não sei te dizer quantos anos exatamente, mas foi Você tem uma ideia, assim, tipo, de quando você já chegou, quando você começou, quando você fez o seu primeiro trabalho de gravação, assim, você teve algum tipo de medo, algum tipo de frio na barriga, falou, meu, será que eu vou conseguir e tal? Cara, conta pra gente, como é que foi? Só você lembra a primeira gravação que você fez? Lembro, a primeira gravação que eu fiz... A gente encontra essa gravação hoje? Não, Deus me livre. Você não guardou a gravação, mano? Mas o cantor deve ter, o cara que você gravou pra ele. Rapaz, se tiver, não me manda não. Cara, a gente vai descobrir, Gleice. Vamos fazer investigação depois. Cara, a primeira vez que eu gravei, eu lembro que foi... Ele vai soltar o nome, ele vai soltar. Foi bem... Eu fiquei nervoso, porque é totalmente diferente. Porque quando você toca no ao vivo, é um termômetro. Quando você grava, é totalmente diferente. No ao vivo, às vezes você tá tocando ali no calor da emoção, às vezes você faz alguma coisa que sai um pouco sujo. Cara, mas tá no ao vivo. Sim. Ninguém tem um ouvido clínico pra ouvir, até porque tem uma massa sonora acontecendo. Sim. Só que no estúdio não. No estúdio é você e você. Então, qualquer coisa que der errado, qualquer execução que não for 100%, vai sair na gravação. Então, a primeira vez que eu fui gravar, foi num estúdio de um amigo meu. E, cara... Quando eu ouvi o clique, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque eu não sabia, né? E aí era aquilo, clique pra um lado e eu pro outro. Né? Normal, né? Normal, até você acostumar e tal. Sim. Eu lembro que eu gravei uma primeira vez, aí não ficou bom, aí esse amigo meu falou, você tem que estudar clique, cara. Você tem que se aprofundar nisso, porque isso daí é essencial pro baterista. Sim. Cara, eu comecei a me aplicar. E eu lembro de uma situação, foi até engraçada, né? Que tipo assim, eu terminei de gravar a música, né? E geralmente quando você termina de gravar a música, né? Você tem que fazer um silêncio, porque às vezes o prato tá soando, tá captando ali aquela onda sonora, né? Então você tem que ficar em silêncio alguns segundos pra depois você poder falar. Certo. Cara, eu lembro que eu, terminou a música, eu dei um ataque, pau! Aí terminou, o cara, pô, legal. Eu falei, pô, top! O cara, não fala, cara. Aí eu tive que fazer de novo, porque eu não tinha experiência e tal. Certo. Mas enfim, foi basicamente isso. O apuro que eu passei foi
familiaridade com o clique que eu não tinha, né? Certo. E é um ambiente totalmente diferente, porque você vê a galera do outro lado do aquário, você tá dentro do aquário ali sozinho, todo mundo olhando. Certo. Então, tipo assim, a sua margem de erro tem que ser mínima, né? É. Pra você poder entregar o trabalho. Então, a minha maior dificuldade, assim, apura, assim, perrengue que eu passei, foi isso, o clique e esses pormenores aí. Né? Falar no meio da gravação. Hoje tá mais tranquilo que você tem um estúdio em casa, né? Então você faz ali o esquema, tá você ali e tal, meio que sem os observadores, assim, Sim, né? sim. Sem os observadores para fazer aquela pressão. Hoje o estúdio onde eu trabalho é só eu. Só então, você. Cara, eu manuseio, eu posiciono o microfone, então é mais tranquilo, assim, né? Mais sossegado, não tem aquilo do cliente tá ali olhando e tal, então você fica mais... Você falou que você começou de 4 para 5 anos aí. Por aí. E hoje em dia uma criança, para ela começar, em 5 anos já é uma idade boa ou não? Cara, já dá pra fazer uma inicialização musical, sim, dá sim. Mas já tem escolas para... Cara, tem escolas que fazem esse trabalho já. Uma vez eu perguntei que eu ia matricular meu filho, né? Que ele gosta muito de bateria. E aí me falaram que era bom esperar ele entre 7 e 8 anos ali para poder... Não, tem escola que faz inicialização musical, sim. Tem algumas escolas que fazem, né? Não sei se começa com bateria em si, né? Eu acho que eles podem ter uma grade de curricular um pouco diferente e depois, com o tempo, você vai encaminhando para o instrumento que você se identifica mais, né? Eu acho que é basicamente isso aí. Mano, e antes da bateria você fazia o quê? Qual que era a sua profissão? Cara, eu já fiz muita coisa nessa vida, bicho. Eu fiz bastante coisa. Cara, no início mesmo, eu trabalhei com meu pai no Ceasa. Eu era peixeiro, galera. Trabalhava com peixe. Peixeiro? Meu pai trabalhava no setor de pescado, no Ceasa. E primeiro meu irmão acompanhou ele, depois meu irmão cresceu, foi estudar outras coisas e eu entrei lá, né, pra ajudar meu pai. Fiquei lá por um tempo. E, enfim, trabalhei com isso. Fui office boy já também. Trabalhei em gráfica. Cara, fiz algumas coisas aí, né? Certo. Mas basicamente desenrolou isso. na bateria. Cara, foi... Eu cheguei até a estudar, né? Eu fazia Senai. Eu fiz Senai, porque a minha família é uma família de metalúrgicos, né? A galera veio desse ramo. E aí meu pai queria colocar os filhos dele na onde ele... aqui tem um futuro, então eu vou encaminhar meus filhos para isso. E eu cheguei a fazer Senai, fiz leitura e interpretação de desenho mecânico e técnico. Eu fiz, só que, cara, não me identificava. Eu não me identificava. Eu falava, cara, eu tô aqui, mas eu não tô aqui, saca? Não era uma parada que ardia no meu coração. Certo. E aí teve um momento que eu tive que falar com meu pai sobre isso e tal, enfim, mas eu cheguei a estudar e tal, fazer outras coisas, mas não era pra não ser. Era. O seu propósito era esse meu mesmo, propósito a música justamente. E viver da música. Justamente, E André, e você... Bom, você já falou que você iniciou praticamente na igreja, né? Tocando na igreja. Sim. Né? A gente até conversou, né? Abordou numa conversa que a gente teve sobre a formação, como era antigamente, né? Você também deve lembrar disso, né? Que tipo, nos anos 80, assim, né? Não que eu seja tão velho, assim, o Marcelinho que pode dizer com mais propriedade. Olha aí, revelando a idade. Então, mas você deve lembrar que tinha, assim, teve um cenário até no Brasil, na época, que tinha muita aquela coisa de banda de garagem, né? Tinha locais de formação, né? Que eram as bandas de garagem. Tinha muita gente que montou banda e aprendeu a tocar na garagem, mas tinha um outro lugar que era a igreja, né? Que acho que a igreja sempre foi, na verdade, um local de formação, né? Sim. E a gente aprendeu também a tocar, né? Eu, Marcelinho, eu aprendi a tocar na igreja também, né? E você acabou de falar também que veio, né? Daí do mesmo, né? Desse mesmo celeiro aí. E isso é importante, que todo mundo quer saber, né? A gente sempre tem uma influência, né? Quais foram as suas influências, assim, inicialmente, quando você começou na bateria? Você já começou direto na bateria, né? Tipo, cara, foi um instrumento que foi amor à primeira vista. À primeira vista, assim. No primeiro contato que eu tive,
na igreja na qual eu congregava, não tinha batera de início. Certo. Era um bumbo e uma caixa. Certo. E no início, meu pai tocava a caixa e meu irmão tocava o bumbo. Era banda marcial? Mais ou menos isso aí. Marcial. E aí o que aconteceu? Meu irmão se interessou pelo contrabaixo, ele foi estudar o contrabaixo. Certo. E aí ficou o bumbo lá vago. E aí foi na onde eu comecei a me interessar. Ah, legal. E aí eu fui tendo contato, né, com a bateria através desses instrumentos, né? Que faz parte da bateria. O bumbo e a caixa tem na batera. E aí depois chegou a batera na igreja, e enfim, aí Sim. eu fui desenvolvendo e tal. Foi. Você é da época que a guitarra era do diabo, essas coisas? Não, você é dessa época. Demais. Lembra? Nossa. Que a guitarra, né, tinha o chifre do. Nossa, cara, era uma época. Tinha até uma época que a bateria. Você falou que tinha, né, o bumbo e a caixa lá, mas teve uma época também que não tinha bateria nas igrejas, né? E hoje tem muita bateria e não tem baterista. Não tem baterista. Você passa em várias igrejas. Quando eu comecei mesmo, não tinha, né? Que foi nessa época aí do meu pai, né? Que ele tocava caixa, eu tocava bumbo. Sim. E aí depois que a igreja comprou uma bateria, aí surgiu o baterista na onde não tinha. E aí eu fiquei encostado um tempo, mas aí eu aprendi muito vendo, né? Observando como funcionava e tal. Enfim, é isso. E as suas influências musicais de cara, baterista? Influência... Cara, vamos falar Brasil. Cara, Brasil tem Cleverson Silva, tem Alexandre Aposan, tem o próprio Balbo Furtado na época do Renascer Praise, né? Há um tempo atrás. Cuca Teixeira, Kiko Freitas. Cara, tem muito cara. Todos esses nomes te influenciaram? Todos esses caras você me curtia influenciaram o som de uma certa forma. Sim. Alexandre Fininho, que é um cara legal. também que me influenciou muito, né? Legal. E também tem os americanos, né? Dave Weck, tem Dennis Chambers. Sim. Tem Vini Colaiuta, tem os caras, né? Os só os monstros, né? Quando os caras perguntam assim, quais são as suas influências, os caras falam só americana, né? Mas os caras não tem como, né? Os caras são assim, mano, influência mundial, esses nomes, cara. Não, o Colaiuta, Dennis Chambers. Teve uma época assim, que eu lembro que o Dennis Chambers... Porque quando eu comecei a tocar também, o batera que tocava com a gente, né? O Porpeta, né? Porpeta, isso. Batera conceituadíssimo. Isso. O Porpeta começou... A gente teve uma banda, né? No início, a gente até contou, né? No outro episódio, a gente contou a respeito disso. A gente começou a primeira banda ali e tal, e ele era fanzaço, assim, acho que até hoje ainda é, né? Era fanzaço do Dennis Chambers, né? Cara, o Dennis Chambers, eu acho que 90% dos bateras foram influenciados pelo Dennis Chambers. Ele influenciou toda uma geração, né? Ele tem uma forma diferente de tocar, cara. É bonito de ver, assim. Você falava, caraca, mano, como que ele faz isso? Sim. Como que... Não, ele é impressionante mesmo. Impressionante, é impressionante. Dennis Chambers. André, e você sempre foi sempre tocou em igrejas? Ou você fez músicas seculares também? Cara... Você tocou algum outro ritmo? A maioria do tempo, né, que eu toquei sempre foi em igreja, mas eu já acompanhei cantores seculares, né? O próprio Igor Prado, quero mandar um abraço aí pro Igor, que é um cara que toca funk, né? James Brown, essa parada. É um cara que eu aprendi muito, assim, cara. Muito, porque ele fazia esse som, né? Ele domina esse som, essa linguagem de som. E ele também traz alguns americanos pro Brasil para fazer algumas turnês. E, cara, com isso você aprende muito sobre a cultura dos caras, a sonoridade dos caras. Que nem eu aprendi a tocar shuffle, não sabia. Que é uma parada do blues, né? Sim. E eu aprendi com os caras. Tipo assim, o americano falou, ó, a levada é isso aqui, ó. Essa pulsação, esse é o respiro. E, cara, foi uma fase bem legal, assim. Eu aprendi muito, cara. Evolui muito também musicalmente com o Igor e essa galera toda, assim. Eu acho que foi o trabalho, assim, de mais tempo fora que eu fiz, foi com o Igor. Muito bom, muito bom. Agora, atualmente você só faz no meio evangélico. Hoje a minha maior demanda é gospel. Eu gravo algumas coisas seculares, mas a minha maior demanda é gospel hoje. Tá. E teve alguma oportunidade de tocar com algum cantor ou algum artista grande do secular, assim? Surgiu alguma oportunidade já? Nem de sub, alguma coisa? Porque eu lembro que teve uma época que tinha um amigo meu que tocou, ele sempre aparecia, né? Ele tocou pra
pra Sula Miranda na época, né? Legal, e aí ele precisava de um sub. Na verdade, não era nem um sub, né? Precisava de 2 teclados, né? Aí ele me chamou. Aí eu fui lá, fui fazer com ele lá, né? Aí foi assim, tipo, mas a experiência é bacana, né? Sempre tem. Mas assim, eu tocava na igreja e tal, né? E era um amigo, né, gente? Ele era do secular, cara, aquela não tem coisa. jeito, né? Sempre vão buscar na igreja, né? Não, na igreja estão os melhores músicos. Sim, cara. sim. Não falando que fora da igreja o cara não vai ser um bom músico, jamais. Tudo depende do Acho que que o a cara... primeira formação do cara. É, justamente, mas a igreja você toca tudo, cara. Na igreja você toca, tipo, você toca na minha época, né? Pop rock. Eu tocava um groove com a galera dos jovens, aí com as irmãs tocava Corim de Fogo, que era um forrozinho. Então, tipo assim, você absorve várias linguagens, né? Certo. E você se torna meio que um camaleão. Você aprende meio que tocar de tudo, assim, meio que na raça, né? Sim. Que é questão de sobrevivência, né? Você tem que tocar de jeito. Tem caras... Desculpa, só respondendo a pergunta, cara, eu não me recordo agora algum cantor de expressão secular, eu não me recordo. Não me recordo, mas acho que não. Acho que não. Os maiores cantores que eu já participei mesmo em projetos foram do gospel, né? Do gospel, né? Que eu já iniciei, né? Sim. Nessa linha e, enfim. Não, legal. Mas é isso. Não, legal. Fala, Marcelinho, você ia falar uma coisa? Eu te cortei? O artista mais famoso que eu já participei foi o André Azevedo. Que isso? O André Azevedo. Pior que é. Moral, hein? Como que é aquela... Tô fazendo tipo assim, tô jogando aqui, né? Claro. Aí depois eu pedi pra tocar na minha... Tem uma gig aí pra fazer? 0800. 0800. Primeiro você elogia, né? Mas tem que começar devagarzinho, né? Sim. O André fez 2 vezes com a gente, né? Lá no teu projeto lá, né? As 2 vezes top, né? E, cara, foi sem ensaio, né? Foi sem ensaio. O Marcelinho falou, é isso aqui, vai lá. Sem ensaio. Beleza, não foi sem ensaio. Graças a Deus deu tudo certo. Era pra ele fazer uma 3ª vez, né? Mas aí o cachê era muito alto. Quando eu fui olhar o cast do cara lá, aí não dava mais. Aí não dava mais. Não dá mais não. Não dá mais não. O André, e aproveitando aqui já esse clima de brincadeira, assim, você sabe que é assim, né? Isso tem entre os músicos, né, cara? Tipo, essa brincadeira de que o baterista não é músico, né? Fala aí. Bom, vamos filosofar a respeito disso. O que é isso aí, essa piada? Cara, baterista é músico sim, velho. A galera fala que baterista não é músico, né? Mas se não tiver o batera lá, dá rolo, né? Precisa. Mas veja só, né? O negócio é uma injustiça mesmo, né? Porque, ó, o batera, cara, eu tenho pra mim que o batera, é assim, é a alma do negócio ali, sabe? Da banda, né? Tipo, o batera... Você tocar assim... O baterista e o baixista. Não, Se não tiver os caras, é verdade. É algo que eu comento com meus alunos. Se o batera tiver inseguro, a banda toda vai estar insegura. É verdade. A banda toda vai estar insegura. Se olhar pro o batera fala... Você fala, vixe. Não, é verdade. Então, o batera, querendo ou não, é o cara que dita o clima, né? Sim. Tipo assim, na hora que cai a banda, na hora que vai voltar a banda, se o batera não crescer, a banda não cresce. Exatamente. Não tem jeito. Então, o termômetro ali tá no batera. O batera tem que estar muito ligado, né? No que tá acontecendo, no que tá rolando, que isso é importante, né? Isso é muito importante. E o batera, André, ele tem que ter um feeling, assim, legal mesmo. Ele tem, isso que você falou, né? Ele tem que estar, né, muito sensível até, porque ele que faz mesmo a dinâmica da música, aquele negócio. Porque você veja só, porque a batera, né, ela é um instrumento de adrenalina, né? Tem aquele negócio do pulso que mexe e tal, né? Pulsação. Então, você vê quando o cara não tem... Se o batera não for expressivo, não tiver toda essa, né? Todo esse aparato necessário, realmente, né? Você vê que a banda, falta alguma coisa, né? É verdade, o batera tem que estar sempre ligado, né, cara? É o que eu sempre falo isso para meus alunos, cara, você tem que ouvir tudo que tá acontecendo. Sim. Você não pode pensar só no seu instrumento. Eu vou tocar aqui. Não. Às vezes o cara tá fazendo o cara da guitarra tá querendo transmitir algo. Sim. Numa linha que ele tá fazendo. Você tem que contribuir para que isso seja transmitido. Você não pode simplesmente catar e falar, vou fazer minha linha aqui e vamos embora. Não. Então você tem que estar ligado em tudo que tá acontecendo. O que o baixo tá fazendo, o que o teclado tá fazendo, o que o vocal tá fazendo. Sim. Então isso é muito importante, cara. O batera sempre tá ligado nessa questão, porque aí ele dita a dinâmica, né? Na banda, a bateria e o baixo tipo assim, são os caras que ao meu ver, assim, são os caras que eu mais gosto. Também. Assim, tipo assim, tocar com... Você vê os caras ali, tipo, sincado, tudo bonitinho, os dois ali, tipo, ali, você vê que a música tá rolando legal.
Tem algum baixista assim que você fala assim, mano, toquei com esse cara foi o top de todos? Cara, tem alguns. Tem alguns caras que eu tenho tocado e... Enfim. Cara, se eu for falar nome aqui, vai dá falar, rolo. vai dar rolo. Se eu falar nome aqui, vai dar rolo. Vai, né? Mas enfim, existe alguns. O cara já tocou com tantos caras, né, Se mano? eu esquecer de alguém, o cara, pô, mano, não lembrou de mim? Não dá problema. Mas tem Aí alguns a gente caras. traz o cara no podcast aqui e fala, o André não falou de você. Tem alguns caras, sim. Tem Tem? alguns caras, mas enfim, né? É, Amém. mas- Amém. Agradeço a oportunidade. Não vamos colocar o André na berlinda, gente, né, pelo mano? amor de Eu, Deus. eu acho que o batera e baixo, eles mexem com a gente porque são os caras do grave, né, mano? mano. São os caras dos graves, tipo... Cara, e É, a o negócio- pulsação, né, cara? É, o negócio lá a dentro, pulsação. bate lá dentro. Pulsação, É, cara. E se tiver só o batera e não tiver o baixista, a banda tá aleijada também, né, mano? Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Baixo. Aí o tecladista tem que abrir a mão ali. Eu tenho que tocar Já- aqui, já né? não era, Então, É, mas não é a mesma coisa, é a mesma né? coisa, Não é a mesma não, coisa, né? baixo Mas Baixo é baixo, né, cara? Aham. Tem... Não. Ah, Cada cara, um tem a sua particularidade e a sua importância na banda, né? Sim. Eu sou baixista, mano. Sério? Sério. Eu mentalizei isso. Aí, ó. Eu mentalizei. Hoje em dia Primeira mão, hein, galera? Olha aí, ó. Marcelinho é baixista, hein? Eu tava sabendo dessa, não, o mano. que você Rapaz. mentaliza acontece, mano. mano. Um dia o Gleison vai se surpreender comigo. Olha aí, É, hein? Não, Eu ia falar, tá baixo aí. eu quero muito me surpreender com você mesmo. Quero muito mesmo. Mas, Porque... pra conhecer o Gleison, pra tocar na banda dele, eu tive que fazer um network bem forçado. Olha né? aí, olha aí, ó. Não, pior que o cara fez network mesmo, mano. O network do estômago, né? Vamos ali. Você Eu cheguei, cheguei, eu cheguei e falei pra ele, mano, eu trouxe um mandeco aqui pra você, mas sem pretensão Não, nenhuma, fica né, mano? tranquilo, Culto de fica domingo eu sei que não vai ter vocalista. olha aí, ó. Aí ele falou assim, mano, você vai estar dentro de boa no final de semana? Pegou o cara pelo estômago, hein? Né? Não, mas velho, o Marcelinho usou o network certinho, né? Nada, eu cheguei com um trabalho lá com o CDzinho lá, né, mano? Falei assim pra ele assim, mano, esse aqui é um trabalho que o meu amigo Jairo, vou mandar um abraço pro Jairo aí, ó. Jairo Bonfim. Jairão, né? O Jairo gravou 2 faixas pra mim, aí eu cheguei pro Gleison lá quando eu conheci ele e falei assim, mano, ouve aí meu trabalho aí e tal. Aí eu mostrei o CD pra ele lá, ele pegou assim, vai dar moral pra mim não. Aí eu já falei, vai dar moral pra mim não. Aí ele me chamou depois lá, eu Olha falei aí, com ele. olha aí, olha aí. Aí foi Não. assim, né? O cara já me levou logo uma... Era uma feijuca, né? É. Foi logo- E aí ganhou o coração, hein? Ganhou o coração. Já levou Foi uma logo a feijuca, feijuca. falou, Falar em mano. network, Andrezão, a gente vê que tem muitos músicos assim, cara, que ele vê o André Azevedo, ele vê o Fininho, ele vê o Alexandre, esses caras tops aí da música. E ele é um baita batera, só que, tipo assim, ele fala assim, cara, eu nunca vou conseguir chegar onde esses caras chegaram. E o network, ele é uma das chaves para poder você acessar. Você teve esse tipo, network para poder chegar, assim? Você... Sim, cara, é extremamente importante. É extremamente... Como qualquer outra profissão. Qualquer outra profissão. Você precisa ser um cara bem relacionado. Você... Então manda um recado para essa galera que acha que não vai conseguir chegar. Que acha que é difícil chegar onde, por exemplo, onde o patamar que você tá hoje, que você toca profissionalmente, vive da música e Deus tem te abençoado com isso. Sim. Essas pessoas que estão tocando aí, que falam assim, poxa, eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar desses caras aí. Cara, eu acho que o conselho que eu tenho pra essa galera é o seguinte, eu acho que o network tem que ser uma via de mão dupla. Não pode ser algo que só seja benefício pra você. Então, é aquela famosa frase, né? Você tem que ser interessante, não interesseiro. Você tem que, se você tá almejando chegar em um lugar e você tá vendo um cara que já chegou nesse lugar, vai servir esse cara, mano. Vai servir esse cara. Cara, se fosse eu hoje, se eu estivesse começando hoje, o que eu faria? O Fininho é minha referência? Fininho, sou batera, tô iniciando. Cara, me fala um dia que você for tocar, eu vou aí te servir, eu vou montar seus pratos, eu vou montar seu equipamento, vou carregar seu bag, vou carregar sua ferragem, sabe? Porque isso, cara, querendo ou não, vai te trazer um relacionamento. E network é aquilo, é o seu nome ser citado numa sala onde você não tá. Entendeu? Então, é justamente isso. Você tem que criar esse relacionamento, sabe? Você tem que estar próximo das pessoas. E como eu falei, você tem que ser um cara interessante. Você não pode ser um cara interesseiro. Você tem que ser um cara que soma para as pessoas, que soma na vida das pessoas. Então é isso, cara. Um conselho que eu dou, cara, é tipo... Se você tem uma pessoa que você vê
é na onde você quer chegar, na onde ela tá hoje, cara, vai ser ver essa pessoa, vai fazer contato, vai... Gerar saca? valor, né? Vai gerar valor, saca? Que eu acho que isso é... Eu acho que essa foi uma das coisas que me ajudaram, saca? Tipo, chegar onde eu cheguei. Me conectar com as pessoas corretas e ser um cara que ajuda, que tá ali pra servir de uma certa forma, né? Que precisar, tô aí, se for... já teve cara que... Amigo meu, né, que na época me ajudou muito nessa questão de eu entrar na música. Fui fazer mudança com o cara, bati laje com o cara. O que tem a ver com música? Não tem nada a ver. Entendeu? Sim. Mas é aquilo, você tá criando um vínculo, você tá criando uma aliança, você tá criando, saca? E isso não é o tempo que vai fazer isso quebrar. Então, muito pelo contrário, é o tempo que vai fazer você perpetuar isso, né? Então, é o conselho que eu tenho, cara. Sirva pessoas, seja uma pessoa interessante, não seja um cara interesseiro, porque as pessoas também sacam quando você tá só com interesse. Sim. Eu vou dar um exemplo de network legal pros caras aí também. Por exemplo, eu sou fã do André Azevedo. Eu quero chegar onde ele tá e eu quero ter esse mesmo dom, né, de estar perto, de colar ali com ele e tal. Uma das coisas que eu faria hoje era tipo assim, vou pesquisar onde o André tá tomando café. Vou colar na mesma padaria que ele cola. Olha que legal, isso também é, cara, show de bola. Vou ver o Instagram do André, vou ver se ele pratica algum esporte, se ele tá correndo. Olha qual a rua que ele tá correndo. Olha aí. Vou correr lado a lado e falar, você não é aquele cara lá do Instagram e tal. Não, é isso, cara, é isso. Aí você chega na moral assim e tal, e vai trocando ideia, e vai conversando. Gerar valor é o que você falou, é uma das coisas principais pro network, né, mano? Com certeza, cara, com certeza. Eu acho que você tem que ser um cara que as pessoas gostam de estar do lado, saca? Um cara que você soma. Um cara que, você tá numa conversa, você é um cara que agrega. Um cara que, como eu falei, soma, né? Num contexto todo. E é isso, cara. Gerar valor, né? Como você falou. Gerar valor. André, Deixa eu só uma coisa enquanto você tava falando. Nós dois, cara. Cara, mas peraí. Você tá empolgado. Não, é que conforme a gente vai falando aqui, vai me ocorrendo aqui algumas questões aqui. Porque eu vejo assim, André, você tem o ofício de baterista, mas não apenas como profissional da música que você é, mas como ministério mesmo, né? Como ministério. Que inclusive você falou que você é na Cassiane, você é líder, tem um cargo de liderança lá e tal. E como que qual que é a tua visão, assim, do músico como ministério, principalmente dentro da igreja, cara? Como é que funciona isso? Porque a gente sabe, assim, né, que eu sou de uma época, assim, também, né? Acho que hoje em dia não tem mais isso, né? Mas tinha muito aquela coisa, né? Você falou de servir, por exemplo, né? De estar próximo para poder criar até esse network e tal, servir as pessoas. Mas eu lembro que tinha uma época que você tinha muita disputa, muita vaidade, tal, aquela coisa. Eu não sei se hoje em dia, como que tá isso hoje em dia, né? Ou isso, porque eu acredito que isso também é uma coisa de amadurecimento também, né? Sim. Como que você vê isso, até essa questão, assim, você como um líder de ministério e tal, como que isso funciona, por exemplo, lá na comunidade que você faz parte lá? Cara, lá, tipo assim, a galera lá é muito, muito parceira, todo mundo é parceiro de todo mundo, saca? E cara, igreja é família. Sim. Não faz sentido eu ter uma rixa com meu irmão. Vamos pensar em família de sangue? Sim. Não faz sentido eu ter uma rixa com meu irmão. Ele é meu irmão, cara. Sim. E outra, a gente tá ali pra servir o mesmo Deus, é o mesmo propósito. Sim. Saca? E eu acho que quando tem esse lance de rixa, cara, não flui. Não flui. Chega na hora do culto, não flui. Sim. Tipo, alguma coisa dá errado. Então, a minha visão em relação a isso, cara, ninguém é melhor que ninguém. Lá na igreja, eu sou o André, mais um baterista do ministério. Não sou o André Azevedo, que toca com fulano, com ciclano. Não, sou mais um. Tô ali pra servir. Legal. Da mesma forma que se um dia precisar que eu esteja, sei lá, no estacionamento, ou precisa fazer uma mudança aqui na igreja, eu vou estar lá, cara. Legal. Porque o ministério em si não se resume em música. Sim. Adoração não se resume em música. Sim. Se resume em vida, em estilo de vida, saca? Então, eu acho que a gente tendo essa cabeça, né? Muita coisa ressignifica.
Não, legal. Entende? Sim. Então lá na igreja a gente tem muito essa visão. Não, Os legal. meninos lá, pô, que tá junto comigo, não tem esse negócio. Eu olho de vocês de uma forma diferente. Não, a gente tá tudo igual. Se o cara tem uma dificuldade, pô, vamos ajudar o cara nessa dificuldade. Certo. Porque eu já passei por essa dificuldade. Não, legal. Entende? Sim. Então esse é o grande lance. É a gente pensar que a gente é um corpo. Não, legal. E é aquilo. Todas as partes do corpo são importantes. Uhum. Todas. Independente. Desde o dedinho Sim. até a cabeça. Então, é pensar nessa mentalidade, né? Dessa forma que acho que as coisas caminham da Não, forma legal. que tem que ser. Eu ia falar pro André a minha agenda aqui, cara. Sua agenda? Pra ver como que vai ser essa negociação. Ver se rola, né, Gleice? Vamos jogar ali com ele ali, ver se dá uma... Vamos ver se dá, né? Falar a agenda, ó, vamos tocar em tal lugar. Cara, só queria pontuar mais uma coisa sobre que você tava falando de network, né? Aham. Cara, sempre esteja fazendo algo. Todas as vezes que eu tive uma oportunidade, eu estava fazendo algo. A oportunidade sempre encontra você trabalhando. Então não adianta você ficar deitado o dia inteiro achando que vai cair do céu. Não vai. Você vai dar um corte da hora, hein, mano? Vai. Ó, essa frase... Vou complementar o corte. Vamos lá. Esteja sempre fazendo algo. Mesmo que pareça que é pouca coisa, mas faça. Porque Legal. eu falo da minha experiência. Todas as vezes que a oportunidade chegou, até a mim eu tava fazendo alguma coisa, eu não tava parado. Então a oportunidade sempre vai chegar na sua porta se você estiver em movimento. Mano, Se e não outra chega. coisa que eu falo também, emendando nisso que você já tá falando, assim, ó. Você vê muitos caras falando assim, mano, eu tenho um sonho de tocar em tal lugar, tenho um sonho de fazer isso, tenho um sonho de fazer aquilo. Aí eu sempre falo assim pras pessoas, falo assim, só sonha quem tá dormindo, amigo. Quem tá É isso aí. acordado tem que estar em movimento. É isso aí. Porque E tudo outra que Deus criou tá em movimento, mano. certeza. Isso, o sonho só sonha quem tá dormindo, mano. E enquanto você estiver acordado, você tem que estar fazendo o que você tá falando mesmo. Sim. Vai trabalhar, vai estudar, vai se preparar, né? Sim. Vai buscar ali entender mais do seu instrumento para você poder ter uma boa performance na hora de tocar. Então, tipo assim, cara, sonhar você pode ter o sonho, mas você tem que estar em movimento. Justamente. Porque se você não tiver em movimento, você vai ficar só no sonho, mano. Não vai construir nada, né? E sempre fazer algo que eu sempre fiz, cara, é sempre fazer algo com excelência dentro das minhas possibilidades. Cara, eu não tenho uma bateria top, eu tenho uma bateria mediana, uma bateria iniciante. Dá o seu melhor com aquilo. Porque, cara, a oportunidade chega. Eu sou prova viva disso. Sempre, cara, sempre dá o melhor, cara. Sempre dá o melhor. Pô, mas eu não tenho as condições apropriadas. Cara, faz. Faz que uma hora a oportunidade chega. E quando chegar, você vai falar, pô, cara, que bom que eu tava fazendo. Porque a pior coisa que tem é a oportunidade chegar e você não tá pronto. Isso é ruim. Ô, André, eu quero voltar num lance, cara, que você falou, bem no início do podcast, do seu primeiro trabalho. Que até falei, a gente vai pesquisar na internet pra procurar. Uma coisa que eu aprendi, cara, é que, assim, ó, o seu pior conteúdo, ele pode salvar a vida de alguém, mano. Verdade. Então pode ser que, tipo assim, pra você aquela música não ficou legal. Pra você aquela música não foi a música que você fala assim, pô, eu tenho até vergonha de ouvir. Mas pode ser que aquela música salvou a vida de alguém. Verdade. Faz sentido. Então, tipo assim, por isso que a gente tem que sempre valorizar os pequenos começos, assim, sabe? Eu sei que você é um cara que fez isso, porque senão você não estaria aqui, Deus não teria te honrado pra chegar onde você chegou. Mas assim, quando a gente fala assim, putz, meu cara, então eu não quero nem ouvir, né? Mas as pessoas ouvem, né, aquele que a gente acha que ficou ruim, e aquilo daí, cara, pode ter salvado a vida de alguém. Então, tipo assim, eu costumo sempre dizer assim, cara, a gente criou isso, né, Gleice? A gente falou assim, a gente precisa criar um movimento, mano. Não vamos ficar parado, Gleice. Falei pra ele, não vamos ficar parado. Eu, o Gleison e a Karina, né, que é host também no The Praise Cast, e na mentoria, nós falamos, cara, vamos fazer. Vamos criar um movimento, vamos ficar em movimento, que é isso que você falou, né? Não ficar parado. Porque assim, cara, a gente pode até achar que o conteúdo não ficou legal, né? A gente tá esperando um bom cenário, uma boa câmera, um bom microfone, e tudo Deus vai preparando, cara. Assim, tipo assim, e a gente vê que os nossos começos ali, que a gente achou ruim, a primeira live que eu abri ensinando batera, né? Você pode falar assim, eu abri uma live pra ensinar batera ali, mas não ficou bom, cara.
Eu conheço uma moça que ela é social media. Ela fez a primeira live dela e o esposo tava filmando. Quando ela terminou a live, ela saiu chorando, correndo pra dentro do quarto, porque achou que ficou ruim. E, cara, e o conteúdo bombou. Estourou. Nossa, então, tipo assim, a gente acha que às vezes o nosso conteúdo não vai ficar legal. Né? Até falando pros músicos aí, os caras que tem esse certo tipo de bloqueio, de vergonha de tocar, tem medo, que trava. Cara, vai pra cima. Verdade. Vai pra cima. Verdade. Aquilo que você até tava falando pra galera aí, né? Vai pra cima. Né? O medo, ele vai fazer parte mesmo. Você vai tocar, vai ter o medo. Cara, pegando o gancho nisso que você tá falando, tem um vídeo meu no meu canal do YouTube que, cara, foi o meu primeiro vídeo, assim, que eu entrei no estúdio, né, pra gravar uma música cover, que foi uma música do Fred Hammond. E, cara, foi em 2017, se eu não me engano, alguma coisa assim, faz muito tempo. E aí, cara, foi num estúdio de um amigo meu, lá na Cidade das Flores. E, cara, eu não tinha condição, assim, eu não tinha equipamento, não tinha nada. Aí um amigo emprestou um prato, outro emprestou uma caixa. E o cara falou, cara, acabei de comprar uma batera, comprei os microfones, quero testar o som do estúdio. Pô, vem aí. O cara me deu uma oportunidade. Mas por que ele me deu uma oportunidade? Porque, pô, toda semana eu já tava indo lá ensaiar, ele via que eu tava em movimento, ele via que eu tava fazendo algo, a oportunidade chegou. Falei, pô, legal, vamos gravar. Cara, eu lembro que eu não tinha estrutura nenhuma, cara. Pra você ter, se vocês acessarem lá no meu canal do YouTube, André Azevedo, se você for ver o vídeo, eu tô com fone de ouvido e tô com aqueles negócios que aqueles caras passam na rua, Tipo protetor, aquele? Protetor gigantesco, cara, porque eu não tinha condição. Mas é aquilo, é fazer com o que você tem, cara. Sim. Cara, eu tenho isso, então vai ser com isso. E aí, cara, eu gravei o vídeo e tal, e eu sempre fui um cara meio chato, assim, né? Nessa questão de, pô, não tá legal, eu vou fazer de novo. Eu sempre fui esse cara, desde pequeno. E aí, meu, o que aconteceu? Eu gravei, eu falei, pô, cara, não ficou tão legal. Aí um amigo meu falou, cara, mas lança, tá animal, cara. Eu falei, não tá legal, cara. Pô, queria gravar de novo e tal. O cara falou, meu, grava, vai. Quer dizer, lança. Cara, eu lancei, velho. Na época o vídeo, tipo, deu, sei lá, 10 mil views. Pô, em 2017, no YouTube. Saca? Então, cara, esse vídeo me deu uma repercussão muito grande. Inclusive, esse vídeo chegou no baterista que eu sou fã, que é o Calvin Rodgers. Ele viu o vídeo. Eu falei, cara, se eu não tivesse lançado? Pode criar aí, ó. Saca? Aí, tá vendo? Então é isso, é fazer, cara. Sim. É fazer. Sim. Como você falou, né? Às vezes a gente acha que não vai atingir ninguém, né? Pô, não tá legal, não tá... Mas você não sabe, né, cara? Às vezes Deus vai usar aquilo pra tocar outras pessoas. Sim. Tem Saca? uma música que eu gravei que a Karina conta a história lá, né? De uma música que eu gravei. E a Karina conta a história que é com a moça de um outro país, cara. Não sei qual país que foi. Acho que ela tava na Europa, né? Na Europa, em né? algum lugar da Europa, A moça ouviu a música lá na Europa, cara. Ela falou assim que... Aí ela mandou... Acho que ela escreveu no comentário, ou a Karina... Ou mandou pra Karina, sei lá, alguma coisa assim. Acho que foi pra uma outra pessoa que era a nossa amiga em comum e que comentou com a Karina, se eu não me engano. Isso. Se eu não estiver enganado. E falou que a música tinha feito com que ela tivesse se reconciliado com Deus, assim. E que a música tocou muito ela, que ela... Cara, ela veio a unção de Deus veio sobre a vida dela. E a Karina conta a história, assim, né? Mais completa, né? Tô só parafraseando aqui. Mas, assim... E era uma das músicas que eu gravei, cara, que eu falei assim, cara... Sabe quando você fala assim, vou gravar... E gravei e, assim, tipo, não fiz nenhum tipo de patrocínio na música, não... Você simplesmente lançou, né? Não fiz tráfego pago, lançou. né? Não foi no digital, foi só simplesmente lançado mesmo. E aí você vê isso, cara, tipo assim, de uma pessoa que foi salva, né? Que o seu conteúdo ali, a música que você fez, impactou alguém lá do outro lado, cara. Cara, Imagina quantas pessoas a gente tá deixando de transformar, né? De transbordar, a gente tá vendo o copo aqui, né? O que é o transbordar na vida das pessoas? O transbordar é ir além da borda, mano. Entendeu? Você ter aquilo que Deus te deu como dom, e esse dom que Deus te deu, ele vai salvar outras pessoas, cara. Vai impactar outras pessoas, vai mudar a vida de outras pessoas. Verdade. E conhecendo você tem esse dom, cara. Você tem esse carisma, você tem
as pessoas, quando vê você, assim, vê você tocando no instrumento, eu particularmente já toquei contigo. E pra mim você é o Odin, pai de todos lá. Eu vi que, cara, assim, tipo, até a cena que o Gleison fala, que a gente ficou ensaiando uma música ali muito tempo, né, Gleison? E você foi lá de primeira e fez, falou assim, cara, é outro nível, assim, tipo, essa essência que você tem, sabe? E a gente agradece muito pela tua participação aqui no nosso podcast, cara. Pô, cara, tô honrado. Muito, muito obrigado, cara, de verdade. É aquilo, a gente não tem noção da onde vai parar as nossas coisas, né? O que a gente faz. Que nem a gente tá gravando esse podcast aqui, a gente não tem noção de onde isso vai parar. Sim. Saca? Cara, vai longe. Se você compartilhar... Lembrando, curta e compartilha, hein? Você tem que colocar nas suas redes, hein, cara? The Praisecast. Se inscreve aí. Mas, cara, é isso. A gente às vezes não tem noção, né, do alcance, né? Hoje a internet é algo incrível, assim, né? Você posta aqui, daqui a pouco tem um cara assistindo lá no Japão. Sim. Cara, isso é muito louco, né? Deixa eu só, André, enquanto você tava falando aí, só uma coisa que me ocorreu aqui, uma pergunta. Você se via onde você está hoje? Porque tem aquelas pessoas que falam assim, tipo, não, eu visualizei, eu vi até que o Marcelinho brincou agora há pouco do negócio de mentalizar e tal. E hoje isso também tem, acho que é um tipo de exercício forte, né? De você visualizar, de se ver, eu vou alcançar isso, eu vou chegar assim, tal. Quando você iniciou a bateria, você se via assim, tipo, onde você está hoje? Eu vou chegar, vou tocar, vou gravar, vou ser um instrumentista, né? Um músico de estúdio e tal. Cara, você via isso? Eu me via dando certo. Sim. Mas não que eu vivo hoje. Não que eu vivo hoje. Hoje eu vivo muito mais. Superou hoje até as suas expectativas. Superou. Legal. Porque a minha vontade era eu poder viver da minha arte. Certo. Viver daquilo que eu fazia. Legal. Que pra muitos é difícil, é impossível, não dá certo e tal. Sim. Mas, cara, Deus me surpreendeu, assim. Hoje eu tenho contato com pessoas, eu sento em mesas que eu nunca imaginaria. Legal. Saca? Foi muito além. Deus, ele sempre dá muito mais aquilo que a gente imagina e que tipo a gente assim, pensa, né? Você fala assim, né? Meu sonho é ter um Camaro. Aí Deus te abençoou tanto que você passou pelo Camaro e falou, cara, esqueci de comprar o carro. Eu tenho dinheiro pra comprar hoje um carro cara. Melhor que Legal. o Literalmente isso. Como eu falei, eu já me vi trabalhando, tendo meu sustento, tudo certo, mas Deus me surpreendeu de uma forma absurda. Assim. Mano, vou pedir um negócio pra você, cara. Sim. Não posta mais aquelas viagens de avião, não, que eu fico com aquelas filmes gospel. Que todo dia você fica colocando, tô em tal lugar, viajando de avião. Aí eu vou falar com ele no WhatsApp, mano, vou viajar pra tal lugar. Eu falo assim, aí eu olho pra minhas malas assim e falo, André, filho da hora. Mas, André, foi uma honra ter você aqui no nosso podcast, cara. Nós estamos já chegando nos finalmente. Ô, louco, mas já terminou aqui a conversa? Né? Ô, louco, quando o papo é bom, é rápido, né, cara? Pode crer, mano. Seu primeiro podcast? Meu primeiro podcast, aí, ó. The Praisecast, hein? Vou deixar registrado aqui, ó. Primeiro podcast que eu participo. E muito honrado, obrigado a vocês aí por fazer parte dessa história, né? Legal. Que vocês estão escrevendo, muito bonita. E, cara... E pretendo vir mais vezes aqui. Vai vir. Fica o recado aí. Com certeza. Vamos fazer um ao vivo, André? Eu topo. Topa? E aí? Bora? Vamos fazer, pô. Por que não? Então, todo mundo tá fazendo ao vivo fechou. Agora, né? Então fechou. Fazer um ao vivo, então fechou. Tô contigo. Tô com vocês. Aí a gente abre um ao vivo aí, vamos ver o que dá. Vamos pra cima. Eu tô aí. Então, vamos legal. nessa. Legal. Só agradecer a galera que tá aí no YouTube, que tá nos assistindo. Muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. Nós estamos no estúdio aqui na RL. RL. Que é top, hein? O que você achou do espaço aqui? A estrutura aqui, a estrutura, a recepção da galera, não tem o que falar, gente. E a essência na água? Na água saborizada. Cara, aqui, é bom demais isso aqui. Vocês têm que vir aqui, muito bom, viu? Porque não é em qualquer lugar que tem isso não, viu, gente? Não, vem cá, e o cheiro aqui no A gente vai colocar nos stories aí os caras que estão por trás aí da produção. Rafa e o David. Os caras são aí, fera. Rapaziada, os caras são bravos, cara. Muito top, muito top. O Rafa é um parceiro aí da RL e o David também, que tem nos ajudado bastante aí com os nossos conteúdos. E, cara, assim,
E aí, o que você achou do André? Volta ou não no ao vivo? Ô, louco, tinha que trazer o André aqui todo o podcast, pô. Todo o podcast tinha que trazer o André aqui. Mas, ó, o André vai fazer, ó, eu tenho certeza que ele vai fazer o nosso canal aqui bombar, Vai, cara. mano. Porque Se Deus quiser, cara, vamos pra não, cima, hein, galera. Me ajuda aí, hein? Não. Me E a ajuda gente aí, vai me lembrar, a gente ajuda vai aí. lembrar dessa conversa aqui, André, quando você vier novamente, a gente vai lembrar dessa Sim, conversa vamos pra aqui, cima, tamo né? junto. Com certeza vai estar em novos projetos também, né? Aí galgando aí, subindo Deus aí quiser, degraus, né? se Deus quiser. Você é um cara que merece mesmo, viu? Obrigado mesmo. Cara, foi um prazerzaço mesmo ter você aqui, um prazer te conhecer desde a primeira vez, uma energia boa pra caramba, sabe? Obrigado. Você é um cara, né? Assim, uma coisa né, interessante é que você é um cara grandão, né? Então aí você tem a impressão, um cara que intimida até. Mas não, mas é um bom cara, não é? Mas você tem uma energia legal, André, assim, então vou tranquilo. fazer uma pergunta que eu lembrei agora, mano, essa pergunta. Vai lá, André. Vamos lá. É o seguinte, mano. Manda. Você lembra quando a gente tocava na Marcha pra Jesus, no caminhão lá? No caminhão trio, de som, no no trio. trio. E os caras deixavam a bateria pra gente desmontar, né? Nossa. Aí a gente cantava aquela música assim, onde tá aquele povo barulhento? Onde tá que não se vê nem... Quando você vai desmontar as suas ferragens lá, cara, você tem hold, alguém te ajuda? Cara, hoje nas bandas na qual eu faço parte, a gente tem essa É estrutura. sofrido, né, André? Mas, rapaz, É sofrido. O Nossa. batera é... Os caras não ajudam o Nossa. batera, né? Batera é o primeiro a chegar e o último a sair. Os É. caras tá tudo lá comendo lá, você tá desmontando prato. Tá... Ixi, Não, e o instrumento é pesado, né, meu? Só É, ferragem, pesado, aquele é negócio, pesado. prato pesado e tal, Pesado. né? Batera Batera é o cara que mais A sofre. gente cantava aquele hino, né? Onde Está tá aquele povo barulhento? Os caras faziam barulho durante barulho o do percurso caramba. inteiro lá. É, Chegava no na hora de final lá, desmontar o desmontar, negócio, os caras sumiam tudo, todo mano. mundo Só vai os embora. dois aqui lá desmontando, todo né? mundo vai embora. É Falei, fogo, mano, eu sou o cantor, o microfone já foi desligado. Por que eu tenho que ficar Desliguei desmontando o microfone e batera? indo embora. Agora a É, batera... não. É verdade. Batera é... É É verdade. cruel, né, mano? Batera pra desmontar, né? Nossa, demais, cara. Batera é... Vixe. Cara, mas muito bom mesmo ter Bom você mesmo. aqui. E volte mais vezes, mano. Com Volte certeza. mais vezes. Com certeza. Pra gente... Irei voltar aí. E obrigado mais uma vez. Obrigado aí toda a galera, Nós que toda a agradecemos. equipe do The Praisecast. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Marcelinho. Obrigado, Gleison. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, Andrezão. E até a próxima aí, se Deus quiser. Galera, não Obrigadão. esqueçam, hein, lá, ó, The Praisecast, nos sigam lá no YouTube, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, não esqueça de ativar o sininho. É isso, aí, né? muito Né, bom. mano? Obrigadão, André. Obrigadão, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.